Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 22 de março, terça-feira. A gente está começando mais um Batalha do Século. Hoje a novidade é o Danilo Zanini aqui como participante. Vai falar um pouquinho da análise técnica. Mas antes de qualquer coisa, bom dia, Danilo. Bom dia, Kim. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no chat da Infomoney. É um prazer aí, depois de alguns meses sem participar da Batalha do Século, estou aqui novamente. E bom programa para todos nós. Isso aí, pessoal. Como sempre, a gente vai começar, né, falando um pouquinho do pano de fundo, o que está acontecendo em termos econômicos e políticos também. E aí depois a gente passa para os papéis, índice, dólar, aí o Danilo vai conseguir ajudar bastante a gente na parte de timing, análise técnica. Mas, como eu comentei, falando de cenário de bolsa como um todo e econômico, eu acho que nesses últimos dias pouca coisa mudou, né? A gente teve muita informação na semana passada, principalmente depois das gravações, manifestações, etc. E agora, hoje, a gente teve mais uma etapa da Lava Jato, teve algumas questões lá fora, né? Alguns atentados que mexeram com a Bolsa, mas é um pouco dessa dinâmica. Hoje o índice não está tão volátil assim como nos outros dias. E antes de falar de perspectiva com relação ao Ibov, acho que é legal, Danilo, você já dar uma olhada no gráfico, passar um pouco do que você está olhando. A gente sempre começa pelo Ibov, né? E depois eu passo um pouquinho do que a gente está vendo em termos de perspectiva, probabilidade de impeachment, etc. Que é isso que a política está sendo o nome do jogo agora, né? É isso, maravilha. Bom, Kim, eu não vou entrar tanto no detalhe, porque como você vai comentar esse cenário macro, mas assim, o que a gente está falando para os nossos clientes, para as pessoas que acompanham a gente na Arena do Investidor? Há umas 3 semanas praticamente, tá? O nosso cenário ficou praticamente totalmente envolvido com o cenário político. Ou seja, a gente tem os pontos da análise gráfica, a gente tem algumas possibilidades de movimento tanto para cima quanto para baixo, porém a nossa leitura a análise técnica, claro, você tem mais prioridade para falar se é fundamentalista ou não, tem uma eficiência boa nesse cenário que a gente está passando, mas a análise técnica como um todo, pessoal, ela acaba perdendo um pouco a sua eficiência devido ao cenário político. Então o que a gente está acompanhando? Hoje eu tenho várias telas lá só com gráficos, agora eu tenho 3 telas só com notícias, olhando o broadcast, Bloomberg, assistindo a Globo News, porque assim, hoje se a bolsa é para cima ou é a bolsa para baixo? É que a gente sempre fala, jogar uma moeda para cima, se der cara é compra, se der coroa é venda. Claro que a gente tem todo um cenário do rito do impeachment, as investigações sobre o ex-presidente da República, a gente tem umas novas operações da etapa Lava Jato, e aí várias informações que vão sendo divulgadas ao longo de todos os dias. Bom, graficamente falando, o índice Bovespa reverteu sua tendência, ele saiu da região dos 40 mil pontos, veio para o patamar de 50, e a gente está ali esperando qualquer informação que venha a movimentar o nosso cenário político. Então, o meu viés como analista técnico é o quê? Que o mercado hoje está complexo, temos várias oportunidades, isso é fato, porém, para onde o mercado vai? Pode ser alguma informação no cenário macro como um todo, que a bolsa pode despencar 5%, 6% de uma vez só, ou subir 10%, como a gente teve essas semanas anteriores. Petro, Vale subindo na casa de 40%, 50% na semana. A gente teve um dia que o Banco do Brasil caiu 22%. Então, assim, são movimentos totalmente atípicos que a gente está tendo no nosso mercado. E para reforçar, a gente está vivendo um cenário totalmente histórico no nosso país. O processo de impeachment sendo discutido, investigações e tudo mais. Então, assim, na minha leitura, dá pra gente operar? Dá. A análise técnica acaba tendo mais eficiência no day trade, ok? Bom, graficamente falando, deixa eu processar o gráfico aqui para vocês e mostrar qual que é a leitura gráfica, lembrando que isso pode mudar de acordo com o que a gente tem de informação aí no cenário político, tá? Então subiu, a gente teve aqui o mercado sendo dos 37, a região dos 40 mil pontos, 37, veio de uma movimentação bem direta até 51 mil e a tendência reverteu, tá? Esse movimento de queda primário ficou para trás e o mercado subiu de uma maneira bem intensa. Se a gente for levar em consideração os movimentos que poderiam ser obstáculos para essa alta, seria aqui, ó, a região de 50 mil pontos, tá? Onde a gente teve aquele acúmulo em agosto em que o mercado se segurou, ele buscou 50 mil pontos 2, 3 vezes, não rompeu e depois ele caiu direto até 37. E agora o mercado sobe e vem novamente bater cabeça nesse cenário de preço. Da maneira que está estruturada a formação gráfica do Ibovespa, sobe a superação desse curto prazo, tá? A superação do 51.400 pontos pode levar o Ibovespa a buscar rapidamente os 54 mil pontos, tá? Então essa que é a minha visão. Tem espaço para altas?
tem espaço para alta sim, mais uma vez. Danilo, você está recomendando que o Ibov vai para 54 mil, 60 mil pontos? Pode ser que vai, porém, eu acredito que você vai entrar nesses detalhes, que é totalmente político, Kim. O meu ponto é uma que a gente sempre fala, é a adaptação do mercado. Não tem como eu falar, o Ibov vai subir, sai alguma notícia, o mercado despenca amanhã. Então assim, eu estou evitando traçar os cenários para os próximos dias. A gente nem sabia que ia ter essa investigação hoje pela manhã da Lava Jato. Então assim, muito cuidado, esse que é o meu ponto de vista. Boa, e já fazendo o link com a parte de fundamento aqui, para o índice como um todo, acho que muita coisa mudou da semana passada para cá, né? Principalmente a questão da gravação, né? Se a gente lembrar antes da gravação, a gente tinha alguma possibilidade ali relevante do ex-presidente Lula fazer aquela sua articulação ali, tentar trazer o PMDB para perto e com isso barrar o impeachment. Então, até o mercado... até então, né, estava reagindo negativamente ao fato do Lula como ministro, mas depois das gravações realmente a estratégia do governo foi totalmente por água abaixo, né? Querendo ou não, você teve ali o Lula querendo interferir em diversos poderes, né, no STF, falou da Receita Federal, etc. E também mencionando ali algumas pessoas do PMDB, como o Renan e o Cunha, então ficou muito difícil ali toda essa articulação agora. E para o PMDB, de novo, né, depois de tudo isso, a gente comenta que para o partido não tem muito upside essa aliança, né, porque agora ele pode se juntar a um governo que pode cair a qualquer momento enfim, se isso não acontecer, né, se a gente não tem impeachment, vai via TSE, e via TSE o Temer tende a cair. Então, teoricamente, a estratégia para o PMDB é muito mais interessante focar no impeachment, do que deixar o impeachment de lado, fazer uma aliança, o governo continuar lá, mas tudo convergir as pressões para a TSE, e aí no final das contas o Temer poderia cair. Tá? Então um pouco dessa nossa análise, realmente a probabilidade agora de curto prazo para impeachment aumentou muito, e nesse sentido a gente fala muito do fundamento, que o preço já se distanciou bastante do fundamento, mas a verdade é que agora é questão de fluxo, né? Quanto mais notícias com relação à Lava Jato, a contagem dos votos no Congresso, mais a favor do impeachment, isso aí tende a trazer fluxo para a nossa bolsa. Então é isso que a gente está olhando em termos de fundamento, o fluxo é muito mais, as probabilidades são muito mais relevantes para cima, né, o fluxo positivo do que negativo agora no estágio que a gente está. Então a gente acha que tem ainda, a cada notícia que sair, o pessoal vai incorporando nas expectativas algum tipo de alternância de poder. Então por isso que, de novo, um movimento que a gente fez nas nossas carteiras é aumentar a correlação com o call político, né? A gente aumentou o BVMF, a gente até pode falar desses papéis depois, aumentamos o BB Seguridade, então são ativos com bons fundamentos e ao mesmo tempo com uma correlação a esse call político bem alta. Então é um pouco dessa nossa análise para a Ibov. A gente acha que tem muito fluxo suportando ali esses níveis e ainda tem espaço, né? Lembrando que no ano passado chegou a 58 mil pontos. Na nossa pesquisa, os investidores falaram, se tiver um impeachment vai para entre 55 e 60. Então tem algum espaço ali para esse índice andar. Obviamente a gente vai ficar monitorando todas as questões, mas esse é o ponto que eu queria destacar na parte de fundamento para Ibov. O Danilo já mostrou alguns pontos ali acima, né, que seriam alguns obstáculos, então já dá para juntar ali o fundamento com o técnico para quem quiser ficar posicionado. E já tem o pessoal perguntando de dólar, né? Antes da gente entrar nos papéis, se você puder dar uma olhadinha, o que você está vendo no dólar? Enquanto você coloca na tela, rapidamente a nossa cabeça é parecida, né? Com relação ao fundamento de bolsa, a gente ainda acha que vai ter uma pressão ali no dólar por conta desse fluxo, com toda essa questão política em impeachment no cenário dos investidores. Ok, vale ressaltar que apesar desse cenário bem conturbado, político, aumento do rito do impeachment e tudo mais, o nosso cenário econômico como um todo não mostrou sinais de melhoria ainda, né? A gente tem ainda a retração do PIB, os analistas aumentando ainda mais as projeções de retração, a gente tem o dado do CAGED que vai ser hoje à tarde, que querendo ou não é importante para a gente saber como que a nossa economia está andando. Então assim, primeiro ponto é o político, depois a gente vai voltar novamente para o cenário econômico, volta a ter mais eficiência, análise técnica e o fundamento também. Mas bom, analisando aqui o dólar, gráfico do dólar aqui na tela para vocês, o que o dólar trabalhava? O dólar tinha aqui uma região de suporte bem importante. Pessoal, esse aqui é o gráfico perpétuo do dólar, tá? Uma região bem importante
que era a oscilação de preço que ele trabalhava, 3.850, 3.900, 4.200 pontos, ou seja, a região de 3,86, 3,87 com a região de 4,20, 4,15. Então, esse daqui foi o cenário na qual o dólar trabalhava. Indo em linha com o cenário político, o dólar começou a ter uma pressão forte de venda e ele me perde esse patamar de 3.850, tá? Ele rompeu de uma maneira bem agressiva, uma queda bem acentuada do dólar, e aqui ele entrou numa tendência, a tendência é essa de baixa. Então, percebam que aqui ó, a gente está no 4º dia consecutivo em que o dólar está passando por um período de consolidação de movimento. O que significa isso? O dólar não tem um patamar claro para onde que ele vai, se é alta ou se é baixa, ressaltando dos últimos 4 dias. Se a gente for levar em consideração o movimento prévio do dólar, é de queda. Eu ficaria de olho aqui nesses 3,57, tá? 3,580, 3,600, porque se o dólar me perder esse patamar, ele vai estar perdendo uma região de suporte, abre espaço para continuidade do seu movimento direcional de queda e a gente teria alguns obstáculos aqui, tá? Quais são esses obstáculos em que o dólar tende a parar? Primeiro ponto, o dólar ficaria aqui na casa de 3.500, tá? Que nada mais seria R$ 3,50, estou falando do futuro. O próximo ponto de parada depois ficaria aqui na casa de 3.335, 3.400, tá? Eu acredito que esse patamar aqui tende a segurar e ter bastante briga no dólar. A gente está falando de uma desvalorização de uma moeda que esse mês a gente já está na casa de 12% de queda. Então, para mim, é uma região em que o dólar vai brigar bastante. 3,62 é agora? Tá. Ele, de acordo com esse andamento do cenário político, investigações e como a gente mencionou tudo até o momento, abre espaço sim para ele buscar a região de 3,50, 3,45. Vai despencar mais do que isso? Eu não vejo o dólar voltando para R$3 de maneira alguma, tá? A gente falando de uma moeda, de uma divisa que mexe com todo, principalmente com a parte de cenário econômica, tá? Importadores, exportadores, fornecedores e entre outros pontos que mexem com a nossa economia, tá? Mas assim, ó, no curto prazo, natural, o dólar pode cair até 3,50, não vejo obstáculo nenhum para ele buscar esse patamar, mas ele vai ter bastante briga entre 3,50 e 3,40 ali. Aí eu acredito sim que esse seria um patamar em que o dólar deve tentar se segurar, aí abrir espaço para tentar voltar para os seus 3,70, 3,80, 3,90, tá? Mas dólar abaixo de 3,40 eu já não vejo mais. Boa. E agora sim a gente pode entrar no detalhe dos papéis, começando com Vale, o pessoal perguntando o que a gente espera para Vale, comentar um pouquinho do fundamento pelo menos, e aí depois a gente passa para o gráfico. Vale, de novo, né, a gente comenta bastante aqui ao longo dos programas, a gente tem visto, enfim, Vale acelerar, obviamente, por conta do preço do minério. A gente teve algumas questões aí, talvez o principal estímulos lá na China, principalmente na parte de construção civil. Então, isso aí aumentou as expectativas ali de uma melhora. A gente teve também algumas siderúrgicas ali na China, elas foram para o Ano Novo Chinês com estoque baixo e depois tiveram que reestocar. Então, a gente teve algumas questões ali que fizeram esse minério de ferro voltar, e obviamente BHP, Rio Tinto, Vale voltaram junto. Agora a gente acha que é muito pontual isso, estruturalmente a gente entende, principalmente nos próximos anos a gente vai ver um aumento de capacidade ali na produção de minério de ferro contratada já, principalmente com Vale. Ao mesmo tempo a gente vai ver uma China desacelerando, então a gente entende que estruturalmente vai ainda ter pressão no preço do minério e essa alta não é uma reversão de tendência, né, algo nesse sentido que agora o minério vai voltar para aqueles patamares altos, tá? Então é um pouco disso, em termos de valuation não está uma barganha, Vale, e realmente um ano bem desafiador. A gente vê nos últimos resultados ainda a alavancagem subindo, endividamento, eles estão... prioridade número 1 da Vale é reduzir endividamento, então vou ter que vender ativos. Agora não é um bom momento para vender ativos, porque você, quando for fazer o valuation da venda, vai ser abaixo do histórico, obviamente porque os preços estão para baixo. Então é um pouco disso que a gente está olhando para Vale, não vale a entrada agora, pelo menos em termos de fundamentos. O que você está olhando ali, Danilo, em Vale? Vamos dar uma olhadinha. Vale ressaltar aqui que a valorização do minério nesse mês está na casa de 17%, e o acumulado no ano, o minério de ferro está subindo na casa de 34%. Só esse ano, lembrando que o ano passado a gente teve uma queda bem expressiva na commodity. Bom, graficamente falando, gráfico da Vale na tela aqui para vocês. A gente tem aqui a Vale, de uma certa maneira, acompanha essa valorização do minério
no ano, tá? A gente tinha aqui, ó, vou até afastar o gráfico, sem dúvida alguma a tendência da Vale já por longos anos, tá? É de baixa. No curto prazo, o que a gente teve? A gente teve aqui a Vale fazendo algumas movimentações bem acentuadas, a gente tem alguma movimentação positiva. No curtíssimo prazo, o viés da Vale já trabalha no campo positivo, tá? Então a gente tem aqui um pivô de alta que foi configurado. A Vale, nesses últimos 4 pregões, trabalha dentro de uma consolidação na casa de R$ 11,30. Tem espaço para altas? Tem. Temos espaço para altas para ela buscar aqui a região de 12,75, 12,80. Claramente, como ele tá com o ativo acumulou nos últimos 4 pregões, perdão, no curto prazo, se Vale sinalizar aqui a perda de uma região de suporte que tá caracterizada aqui na casa de 10,60, a Vale está sendo hoje a 11,30, tá? Se ela perder os 10,60, a sinalização volta a ser de queda para Vale, abrindo espaço para uma movimentação um pouco mais direcional. O primeiro obstáculo que a gente vai ter de Vale ficaria aqui na casa de 9,20 e depois jogaria ela lá na região dos 7,70. Então atentos que esses últimos 4 pregões estão sendo bem importantes, tá? Próximo ponto que a gente vai ficar de olho Vale a superação do patamar de R$ 11,60. Superar R$ 11,60, eu vejo que a Vale tem um espaço para subir na casa de 10% a 15% no curto prazo. Danilo, mas subido tudo isso sim, a oscilação do papel está muito alta, a volatilidade desses ativos Petro, Vale, Banco do Brasil, Itaú, BRAP, GGBR, todos esses papéis aumentaram, principalmente por esse call político, tá? Então, mais uma vez, a sinalização é de alta, tem espaço para subir? Há espaço para subir ainda, o primeiro ponto de parada fica ali na casa de 12,80 / R$ 13. Entretanto, o movimento mais longo de Vale é queda, tá? Isso não é sem sombra de dúvidas nenhuma, e o curtíssimo prazo a Vale está tentando desenvolver uma alta, tá? O que vai me fazer diferença agora, não só para a Vale, mas como os principais outros papéis, seria para onde o mercado vai se definir desses últimos 4 pregões. Vale ressaltar que desde quinta-feira, tá? Quinta, o mercado abriu guepado, desenvolveu uma movimentação já direcional, e depois de quinta, final da quinta, sexta, segunda e hoje, o mercado está totalmente sem tanta volatilidade. Por quê? Por causa de carências no cenário de informações, entre outros aspectos. Acreditamos que, graficamente falando, se a gente tiver o rompimento tanto do Ibov, Petro, Vale, dessas extremidades dos últimos 4 pregões, provavelmente vai ser alguma notícia política, algum cenário que venha a ter aí uma oscilação maior, e aí sim acreditamos que o mercado tende a entrar numa movimentação direcional. Aí é para subir 4, 5, 6, 7% num único pregão, ou uma movimentação contrária de queda também nesses mesmos percentuais. Boa, vamos acelerar aqui que a gente tem bastante dúvidas aí, vamos tentar cobrir todos os papéis. O próximo é Gerdau, o pessoal perguntando da análise técnica e fundamento, se eles acham que vai ter uma recuperação nas siderúrgicas, etc. E qual seria o fluxo para a GGBR. De fato, se você olhar para o setor de siderurgia, a GGBR talvez seja o melhor ativo, né, em termos de diversificação, tem a questão de plantas lá fora, mercado dos Estados Unidos. Agora, de novo, o que tem feito as ações subirem foi basicamente a questão do preço do minério, que ajudou o preço do aço, e também lembrando que as empresas de siderurgia têm um braço de mineração, e também o call político, que uma melhora na indústria, elas tendem a performar bem, já que o valuation estava bem amassado ali, enfim, durante o ano passado principalmente. Então, no relativo, Gerdau seria a melhor escolha ali, mas de novo, a gente não acha que agora é um ponto de entrada. Na verdade, a gente não acha que vale apostar agora, porque tem movido o call político, e nesse sentido a gente prefere outros ativos com mais fundamento. Lembrando que o fundamento muito ruim ainda, se a gente for ver o último resultado de Gerdau, deixou bastante a desejar, né? A parte dos Estados Unidos que vinha segurando o resultado não performou bem, a parte doméstica performou muito mal, então a alavancagem aumentou. Então, de novo, o fundamento ruim não é o ponto para gente de fundamento em Gerdau. Se puder dar uma olhada no gráfico. Vai bem em linha, né? Eu acredito que tem espaço para subir, ele reverteu seu movimento no curto prazo, os alvos de Gerdau ficariam na casa de 6
5,50, depois 6,80. Porém, não é um papel que a gente vai sugerir para você se expor agora na ponta de compra. Quem comprou, o papel chegou na casa de 3,20, está saindo a R$6. Quase, tá, pessoal? 100% de alta em um pequeno espaço de tempo. Minha sugestão, quem está comprado, ajustar o seu stop e tem espaço para novas altas? Tem. Porém, quem não entrou, eu acho que agora é um risco um pouco maior de você entrar. Porque qualquer correção desse papel, ó, para vocês terem ideia, isso aqui de 4,60 e veio aqui direto para R$6, a gente está falando de 1,20, de uma variação em menos de 5 pregões. Para ele me corrigir, cair 10, 15% no único pregão, eu acho provável que pode acontecer. Quem está comprado mantém a posição, quem está de fora eu acho que a gente tem que procurar outro ativo. Boa. Próximo aqui, Petrobras, não podia faltar, teve resultado hoje, né? O Danilo estava até comentando aqui que lá fora abriu bem para baixo e aqui deu uma recuperada até, não caía tanto até o momento que a gente saiu da sala. De fato, o resultado muito impactado pelas reavaliações de ativos, né, o impairment, isso aí chamou muita atenção. Alguns blocos que eles acham que não são mais viáveis, também preço do petróleo para baixo, então eles fizeram esse impairment de cerca de 40 bi ali, um negócio bem que chama bastante atenção. Todo mundo achou que tinha acabado já os impairments e veio mais. Muita gente se pergunta, poxa, será que isso aí não tem a ver ainda com as baixas contábeis com relação à corrupção, etc. Então ficou ali um pouco incerto ali. A gente sabe que a transparência não tem sido muito boa para divulgar as informações, então isso aí pesou bastante no mercado. Aí, e só completando aqui rapidamente, porque teve uma pergunta, se tirasse os impairments, se seria um bom resultado. Olha, na parte de abastecimento foi bom, justamente aqui um convidado falou, né, que a gente compra gasolina mais barata e vende mais caro aqui, mas realmente a mensagem dos impairments ali foi o que mais chamou atenção. E por isso que bateram em Petrobras. E de novo, a dívida continua alta, não caiu. E para eles conseguirem uma recuperação forte, vai precisar ainda de preço do petróleo para cima, o dólar arrefecer, vai precisar também cuidar da alavancagem. Hoje eles precisam fazer um desinvestimento forte para passar o ano, né, em termos de fluxo de caixa, então continua difícil, a gente não recomenda exposição para Petro, só se for para um call político, alguma coisa nesse sentido, mas se não, por fundamento não dá. Danilo, o que você está olhando para Petro? Kim, já para a gente não perder tempo, é aquilo que a gente falou do Ibov. Então, subiu bem nos últimos dias, está testando resistência e qualquer informação que seja no cenário político pode mudar com o papel, tá? Igual a gente olhou o Ibov no caso de 51, pode para 54, 60, pode. Como a Petrobras pode sair da região dos R$8 buscar 10 rapidamente. Como ela também, dependendo do noticiário político, ela pode despencar. Então não muda a minha visão em relação a Ibov e Petro. Só fazendo um complemento ali, até o Celso, que olha mais de perto, Petro, ele comentou, né, o fundamento tá ruim, mas agora é call político e nada impede de papel passar dos R$10 ali por conta de call político. Exato. E não fundamento. Então, só complementando essa questão. O Pedro aqui tá comentando, né, e até vou fazer o link com o que você falou, o swing trade tá teste para cardíaco hoje em dia. Você comentou, né, que talvez o day trade, a análise técnica seja mais efetiva num momento como esse, num day trade, do que num swing trade, é por aí ou não? Sim, praticamente sim, Kim. O que eu acho? A análise técnica acaba tendo uma eficiência maior no day trade, não que no swing trade não funcione, funciona. Mas um exemplo, se você estava se programando para tomar um stop de 3%, 4% numa operação, pode ser que o papel abra no outro dia com gap de 7%. Então o risco acaba sendo maior, não é que a análise técnica não venha funcionar. O que nós estamos fazendo ultimamente na arena do investidor? Utilizar opções. Então a gente vai, eu acredito que a Petro pode subir num call político, então vamos comprar um vencimento em abril. A gente comprou uma opção, a Petro E9 para o vencimento de maio. Pô, o strike está totalmente fora do dinheiro, tá em R$14. Mas assim, o que movimenta ali, o meu risco já tá programado. Então eu vou comprar um pozinho com o stop, se eu perder o dinheiro alocado vai ser todo perdido, e querendo ou não vou colocar um capital menor. Então assim, exposição no papel a seco eu acho arriscado. A não ser que você pegue uma opção, logicamente com uma prudência, uma gestão de capital e cuidado. A opção também, ela pode amanhecer 100, 150% para cima, como você pode amanhecer com ela no pó. Isso aí, tem uma pergunta aqui de Duratex e vai direto para o Danilo. O Pebas perguntando, né, se Detex voltou, se vale a entrada. Se você puder comentar, Danilo, aí depois eu falo um pouquinho de fundamento. Tá. Bom, Duratex, vou colocar o gráfico aqui na tela para vocês. Desde janeiro, tá, ela está subindo bem. Na realidade, ela passou por um período de indefinição entre setembro do ano passado até o início desse ano. Tá? Logicamente que o viés do papel mais longo
é de queda desde 2003 para cá. E no curto prazo ela está me desenhando uma sinalização bem interessante, que é o quê? Sobe, tá? Passa aqui por um período de correção, configurando aqui um mastro bandeira, um pivô independente do que quer que seja. E ele me rompe aqui um patamar de resistência relevante, tá? Essa resistência foi rompida na casa de R$7. Graficamente falando, o próximo ponto de parada de Duratex ficaria lá na casa de R$ 8,80, a região dos R$9 como alvo. A gente está saindo de 7,70, então tem bastante espaço para o papel andar, tá? É um ponto interessante para se trabalhar comprado? Porém, da maneira que está estruturado, o risco está um pouco maior, o stop fica um pouco mais longo. Hoje o ativo está bem neutro, tá 0,26 de queda. O que eu acharia interessante, se amanhã também o papel ficar parado, bem menos volátil, e depois a gente ter a superação desses 7,83. Superando 7,83 poderia sim ser trabalhado uma compra. Ou caso contrário, o ativo venha recuar para a casa dos R$7 para a gente poder pensar em compra. No curto prazo desse ano, tá? Na segunda quinzena desse ano até agora, o papel saiu da casa de 4,50 e veio para a casa de R$8. Então tá bem forte e vejo espaço para continuar seu movimento de alta. Boa. Em termos de fundamento, o Duratex é um call que está muito ligado ali à atividade do Brasil. Enfim, você tem a questão de construção, reforma. A gente vai começar a olhar Duratex quando a gente vê algum tipo de inversão ali, inflexão no cenário macroeconômico. A gente não está vendo por enquanto, então a gente acha que tem outros ativos melhores para captar essa melhora ou melhora de perspectiva por enquanto. Aí num segundo momento talvez a gente olhe Duratex, tá? O Léo BB perguntando se a contagem de votos dos deputados para o impeachment, como é que tá lá no Congresso, na Câmara, se o governo já tem os 171 votos para barrar, etc. Olha, a gente tem lido ali, isso é muito volátil, né? Porque a gente está falando em voto dos deputados ali, mas hoje, pelos noticiários ali e consultores políticos, eles entendem que está bem abaixo, tá? A gente falando de 100 votos, 140, mas realmente isso aí tende a piorar, né? A gente vai ver o PMDB talvez desembarcando no final do mês, diversos partidos da base aliada desembarcando, então cada vez mais difícil o cenário na Câmara para o governo. Um ativo interessante aqui, o Trapar, é até legal depois a gente ver no gráfico o que o Danilo tem a dizer. O Trapar é um ativo que voltou bastante, era um ativo que a gente gostava, a gente tinha colocado na carteira, mas realmente voltou bastante agora. E a gente ainda, a pergunta mais específica, né, o Caio, ele está comprado aqui, se ele acha que ainda compensa ficar com ativo por fundamentos. Por fundamentos, acho que sim, ainda ela deve reportar um resultado muito bom agora no primeiro TRI, principalmente por conta dessa questão de importação de gasolina, que ela se beneficia disso também. É uma gestão muito boa. É claro que o upside talvez seja menor agora, mas para compor a sua carteira a gente gosta sim ainda de Ultrapar. Indo mais além, antes da gente ir para o gráfico, o ideal é você que já está comprado no papel, fazer uma fence via estruturados, né? Que basicamente você participou de toda essa alta, você faz uma proteção, então se o papel voltar você fica protegido e mesmo assim, se o papel continuar andando, você continua capturando a alta, isso a custo zero, a gente faz muito isso aqui na nossa mesa de estruturados. Mas Danilo, o que você acha para o Caio ali, que já está comprado, surfou essa alta ali, se ele deve zerar, mudar o stop, o que você está achando aí? Bom, o GPA3, tá? O ativo está bem interessante, ele passou por um período de consolidação nesses patamares de preço, que foi lá no final do primeiro semestre até o segundo semestre do ano passado. No curto prazo que a gente tem de GPA, tá? Uma sinalização bem positiva, o ativo tem uma tendência de alta bem clara, ele me rompe aqui uma região de resistência no curtíssimo prazo, e querendo ou não, pessoal, vou colocar no gráfico semanal, o ativo está caminhando para fazer o teste das suas cotações históricas, tá? E o ativo está bem forte, ele não está tendo toda essa movimentação como o cenário político como um todo, mas se a gente for levar em consideração aqui, o topo histórico do papel está bem próximo, tá? Está aqui na casa de R$ 72,60. Voltando para o gráfico diário, ele me consolida, mais um ativo que está 4 pregões aí totalmente lateralizado. E percebe que ele vem tendo uma alta consistência, apesar desse sobe e desce do nosso mercado. Então aqui no curto prazo, atentos, quem está de fora é um ponto para ser avaliado a superação desses R$ 70 em compra de GPA. Logicamente que a gente tem um espaço bem curto agora para ele andar 2,60, mas se ele romper os 72,60, é a sinalização que ele abre espaço para continuar seu movimento de alta. Agora,
você está comprado, não sei qual que é o preço que você está comprado, mas se você já está se você está com um retorno financeiro atrativo, minha sugestão, reduza a sua exposição do ativo, sei lá, saia de 50% da sua operação, ajuste o seu stop do ponto de entrada ou para a mínima aí de cada semana e deixe o mercado andar cada vez mais e deixe um espaço para ele poder se movimentar. Tem um capital pequeno? Ajusta o stop, vai colocando o seu stop na mínima de cada dia, ou se você já está comprado bem lá atrás, coloca o stop na mínima de cada semana, porque espaço para subir tem. Boa. Indo para a próxima pergunta, o Daniel está perguntando se a bolsa 60 mil, o valuation não seria exagerado. Com certeza seria. Aliás, se a gente olhar hoje já é um pouco exagerado, mas isso embute muita expectativa, né? Se a gente olhar 60 mil, se de fato a gente vê ali que tem uma visibilidade boa para uma mudança ali para toda a condução econômica, a gente vai ter depois discussões sobre cortes estruturais nos gastos, etc. E aí, como as expectativas de lucro vão aumentar, talvez o valuation não esteja tão caro, mas a princípio, com as informações que a gente tem agora, e não é 100% de que uma mudança do governo já vai melhorar muito a nossa economia, então realmente hoje já está caro em termos de valuation, mas a gente não pode brigar com o fluxo, a gente comentou bem no início do programa. A Maria está perguntando de BB Seguridade. BB Seguridade, rapidamente aqui na parte de fundamento, a gente gosta do papel porque ele tem uma correlação ao qual político alta, a correlação é alta e é um ativo com um fundamento bom, então é uma das nossas principais posições na carteira. Óbvio que já esticou bastante, mas a gente ainda acha que tem espaço, principalmente para capturar esse call político. O BBSE é um bom veículo. Danilo, o que você está olhando ali para o ativo? Concordo também com você, só alguns pontos aqui para tentar montar o papel. Fica de olho aqui no gráfico, se ele porventura voltar para a região dos R$28, é um ponto para se trabalhar comprado, 28, 28,30. E no curto prazo, se também romper aqui essa consolidação na casa de R$31,50 barra R$32, a sinalização é que o ativo tem espaço para continuar seu movimento de alta e também ir buscar a sua cotação histórica do papel, que ficou aqui na casa de R$35,50. Reverteu o seu movimento, só essa última linha aqui para a gente finalizar esse estudo, tá? Essa linha de tendência de baixa ficou para trás e a sinalização é de alta bem clara. Próximo ponto de parada, topo histórico em R$50,50, região de R$50,50. Perdão, R$35,50. Boa. Indo para as próximas perguntas, aliás, nos comentários aqui, o pessoal falando que o 60 mil valuation é exagerado, mas vai depender de como vai estar o PIB, juros, etc. Exatamente. Obrigado aí pela participação. E o Rubinho falando exagerado até começarem a vir bons resultados, né? Com certeza, se a gente vê que de fato a estrutura mudou, a economia vai fazer o que tem que ser feito, né? Os ministros e os governantes, para que a economia entre nos trilhos, o pessoal já vai rever a expectativa e realmente o que era caro em termos de valuation pode não ficar tão caro, porque a gente vai ter um cenário muito melhor. Mas agora, com as informações que a gente tem agora, por enquanto é difícil ainda a gente traçar esse cenário, tá? Pessoal perguntando de múltiplos, Danilo. Enquanto você vai colocando ali na tela, múltiplos e smiles, eles têm andado de acordo com os seus controladores, né? Smiles pra gente ver andou porque por conta da Gol, né? A gente teve aquela questão do aumento da possibilidade de capital estrangeiro, isso aí tenderia a ser bom para Gol e obviamente para Smiles também. E com o dólar mais baixo, teoricamente tende a ser melhor, mas de novo, a gente está vendo ali as empresas secando assentos e oferta, a gente tem o dólar ainda no patamar mais alto e com a crise, você negociar com os bancos fica muito difícil, né? Da onde vem a maior parte dos pontos. A gente ainda não gosta de posição em múltiplos. Graficamente falando, que bom, vou colocar o gráfico aqui para vocês. O ativo vem em movimentações bem direcionais, tá? Tem uma tendência indefinida, não está clara a tendência ainda. No curto prazo, ela saiu aqui na segunda quinzena de fevereiro da casa de R$22 e veio direto para os 34. E a princípio hoje, tá, ou melhor, ontem mostrou um candle de definição e hoje sugeriria uma venda se perdesse a mínima, é o que está acontecendo agora. O ativo está sendo bem prejudicado nesse pregão, caindo 5%, e depois de toda essa alta, o que seria natural para esse papel? Uma movimentação de queda, uma movimentação de correção. A gente pode pegar aqui a retração de Fibonacci, tá? E perceber que ele teria aqui um alvo na casa de R$31
o primeiro ponto. Então, não está clara a tendência ainda segue indefinida e no curto prazo o ativo pode ser penalizado. Boa, a gente já está chegando no final do programa, acho que dá para responder algumas perguntas aqui finais. O Veja Bem perguntando como é que os estrangeiros estão participando do Ibov nos últimos dias. É forte, né? No mês de março teve muita entrada de estrangeiro para esse mês, obviamente por conta de todo esse nosso cenário político. E um último papel aqui para ver, Danilo, BR Foods, que caiu bastante, etc. Enquanto você põe no gráfico ali e fala rapidamente do fundamento, a gente não gosta, principalmente, a gente tem ali também cenário de dólar que não está muito a favor, mas em termos de gestão, muito confusa a gestão ali da BR Foods, né? A gente já viu aquela estratégia com o Perdigão, eles perderam margem, tem perdido margem aqui no ambiente doméstico, então a gente acha que essa tendência não tem nenhuma inflexão por enquanto, a gente fica fora de BR Foods no fundamento. O gráfico já está mostrando um possível ponto de inflexão aqui, viu, Kim? Então o que a gente tem? O papel veio bem prejudicado, tá? Tinha uma movimentação de alta bem forte e no curto prazo ela caiu bem e está configurando aqui uma possível movimentação direcional que seria aqui um pivô de alta, tá? E perceba que quando ele chegou nesses patamares, a gente até mencionou compra do papel bem aqui, e ele está subindo bem, R$55. O que a gente tem aqui? Para quem gosta de figuras gráficas, tá? O importante de mais nada, os topos e os fundos já não estão mais descendentes, aqui a gente está mudando o padrão da tendência. Está querendo sair de uma tendência indefinida para uma tendência de alta. Para quem gosta de estudos de figuras gráficas, a gente tem aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, que pode levar a uma reversão da tendência de baixa desse papel e ter uma sinalização um pouco mais clara de alta. Então percebam que essa é uma movimentação, ele saiu aqui dos 72, veio bater aqui na região dos 45 e agora voltou para os 55. Um ponto que eu acredito que tende a ser importante seria aqui a região dos R$56. Superando os R$56, próximo ponto 60, 65, R$70 seria o alvo desse ativo. Boa, Danilo. Bom, pessoal, acho que é isso. A gente chegou agora no final do nosso programa. Deu para a gente bater bastante papo aqui, tanto na parte de fundamento quanto na análise técnica. A gente falou bastante do cenário macroeconômico, principalmente político, né, que tem sido o driver da nossa bolsa. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E vale ressaltar aqui, o pessoal que tem mais afinidade com análise técnica, gráficos, etc. A gente tem a Arena do Investidor aqui na XP, né? A gente tem 4 profissionais ali falando de gráfico, tem tape reading, né? Você até pode falar um pouquinho melhor ali do trabalho, mas eles ficam online o dia inteiro para quem gosta ali, tanto day trade, swing trade, no dólar, índice, enfim, papel, né? Então, assim, pessoal, a gente tem a Arena do Investidor, que nada mais é do que um ambiente online, tá, educacional. Então, nós somos em 4 profissionais ali. Eu, o Alisson Correia, focado em tape reading em dólar, o Kleber Rocha, focado também em tape reading em índice futuro, e o Aliak em Pereira de Sá, focado em ações, também chama operações de índice, dólar, mas é mais focado em ações de day trade e também de swing trade. Então ele é um ambiente para a gente poder sanar as dúvidas de vocês, tanto sobre investimentos, dúvidas operacionais, algumas oportunidades de day trade, opções, long and short, o que for em relação a trading ali, a gente está ali para auxiliar vocês. A gente fica com as salas abertas aí das 9 da manhã até as 5 da tarde, podem contar com a gente e amanhã a partir das 9 horas da manhã a gente vai estar lá. Os outros profissionais já estão lá online agora. Boa, e a gente tem ali um campo para vocês preencherem, abra sua conta ali na XP, vocês vão ter acesso ali à Arena do Investidor, e aí também uma sugestão, um dia a gente pode fazer um programa falando um pouquinho mais de tape reading, né, Danilo, para o pessoal olhar mais, basicamente a gente fala muito de gráfico aqui, mas também tem diversas outras questões para a gente olhar na análise técnica, tá, pessoal? Bom, então é isso, fica essa dica aí da Arena do Investidor e a gente se vê na quinta-feira agora, então de novo toda terça e quinta, batalha do século para falar de fundamento e gráfico. Valeu, Danilo. Obrigado pela companhia, Kim, obrigado a todos pela presença aqui na InfoMoney e aí bons negócios e muita atenção no nosso cenário político. Até a próxima oportunidade. Valeu, pessoal, até a próxima.